testemunho da verdade, e todos os que são da verdade me ouvem. 38, até aqui. E pergunta a Pilatos: o que é a verdade? Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Repita comigo: o que é a verdade? Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, que a tua palavra possa ser instrumento para a minha fé e para o meu coração. É assim que nós te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Tome os seus assentos. O que é a verdade? Nós já sabemos que Jesus, em João 14:6, ele disse: eu sou o caminho. E a gente trabalhou muito sobre o caminho esses dias, né? Não sei se vocês já esqueceram da mensagem, mas está gravado no canal. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós sabemos que a verdade, o caminho, a vida é muito mais do que expressões filosóficas ou teológicas. Ela é uma pessoa. E Jesus disse a Pilatos que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz e corresponde a essa voz. Então Pilatos entra nesse diálogo com Jesus para entender o porquê que os judeus queriam matá-lo. E aí você vai ver em Mateus 27 e 24, o mesmo texto, que quando Pilatos percebe que Jesus não vai abrir diálogo, quando Pilatos percebe que Jesus não vai falar o que ele queria escutar, Pilatos lava as mãos, como quem diz assim, que concorda com Jesus, mas não tinha coragem de assumir isso para o povo. Porque Jesus chega diante das autoridades, Pilatos chega diante das autoridades e diz assim: eu não acho nenhum mal contra esse homem, mas vou lavar as mãos. Eu concordo que esse homem é inocente, mas eu não quero assumir isso diante do povo. Porque se colocar diante da verdade, às vezes nos faz perder privilégio. Se posicionar para fazer o que é correto diante do que é verdadeiro, às vezes faz com que a nossa popularidade caia. E Pilatos sabia disso. Então Pilatos lava as mãos e diz assim: eu não quero colocar o meu nome em risco por causa de um homem que está prestes a ser morto. Então é por isso que o nosso relacionamento com Deus é baseado em verdade. O próprio Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: e se não for desse jeito, ninguém consegue vir ao Pai. Porque para vir ao Pai, tem que vir pelo caminho. Olha o caminho aparecendo. Tem que andar pela verdade. E tem que entrar na vida. Se não for desse jeito, não conseguimos acessar a Deus de forma verdadeira. Então, se o caminho que você está trilhando não tiver os aspectos de Jesus, você nunca esteve no caminho. Você está num beco sem saída. Se a verdade que você vive não tem a força, não tem o poder, não tem as características da verdade que encontramos em Jesus e nas palavras de Jesus, você não vive na verdade, você vive na mentira. E se a vida que você vive não tem o prazer de conhecer mais de Deus e de trabalhar para o reino de Deus, você não vive, já está morto há muito tempo. E quando uma pessoa ouve uma mensagem que fala da verdade, ela se incomoda, isso faz mal a ela, porque um desses pontos ela está deixando a desejar diante de Deus. Porque eu aprendi que a verdade só dói quando nos faz falta dela. Toda pessoa que quiser ser um cantor, um pregador, um obreiro verdadeiro do evangelho sempre vai, de vez em quando, deixar alguém chateado. E um dos maiores exemplos disso é o próprio Jesus. Jesus foi morto por falar sobre a verdade.
Todas as vezes que nós vamos pregar sobre a verdade, sempre deixamos alguém em desconforto e parece até que a gente está com raiva quando está falando. Então, o evangelho da verdade provoca isso muitas vezes em muita gente. Em Mateus capítulo 24, versículo 1, do 1 ao 5, Jesus reforça, destaca que nós devemos ter cuidado com o engano, ter cuidado com o que é de mentira, porque são eles que vão em contramão a tudo que é de Deus e a tudo que se chama Deus. Ora, para quem vive na mentira, a manifestação da verdade, ela gera agonia. A pessoa está no culto, a verdade está sendo apresentada para ela, ela fica agoniada, ela fica em desconforto, dá um mal-estar. Tem gente que chega até passar mal. Olha, não é desse jeito, olha, isso que você está fazendo está errado. E a pessoa fica ali, parece que o demônio está dentro dela, porque ela fica desconfortada com a verdade que está sendo apresentada. João capítulo 6, versículo 54, Jesus começa a pregar sobre a Santa Ceia. João 6, 54. E diante dos discípulos e da multidão, Jesus toma o pão e diz assim: este pão representa o meu corpo. Aí Jesus toma o cálice e diz assim: este cálice representa o meu sangue, e aquele que não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue não tem parte comigo. Os judeus acreditavam naquela época, havia uma seita dentro do judaísmo que dizia, isso existia naquela época, quando alguém morria, os familiares e os amigos mais íntimos comiam do corpo do morto e tomavam do sangue do morto para dizer e para adquirir características do morto. Eles acreditavam que quando comesse do corpo do morto, diga aí, comer corpo de gente morta, tomar sangue de gente morta, eles acreditavam que toda religião, todo espiritualismo que existisse ao redor tinha que ser abandonado para seguir aquela religião. E aí Jesus usa das coisas que existiam naquela época para trazer uma mensagem espiritual. Jesus disse: olha, não tem gente comendo corpo de morto por aí, tomando sangue de morto? Então quem não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue não tem parte comigo. Observe que Jesus fala de forma espiritual, mas a Bíblia diz que Jesus falava por parábolas, para que apenas os que estavam interessados no reino de Deus de verdade entendessem o que ele estava falando. E aí Jesus começa a pregar sobre a Santa Ceia: abandone essa vida, o meu corpo tem que fazer parte de vocês, o meu sangue tem que entrar em vocês. E isso começou a gerar um problema, porque a multidão olhou para as palavras de Jesus e disse: vamos embora que esse homem está louco. Aí no versículo de número 60, os discípulos se aproximam de Jesus. Pedro toma a frente e diz assim: mestre, quão duro é esse discurso? Ameniza o que o senhor está falando. Fala com um pouco mais de calma, mais de brandeza, porque a multidão está indo embora por causa do teu discurso sobre a verdade e sobre o teu corpo e teu sangue. Aí Jesus, no versículo 61, olha para Pedro e diz assim: tá achando ruim, Pedro? Então vai embora também. Versículo 61 e 2, Jesus diz: está achando ruim? Vai embora também. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: para onde irei eu, se só tu tens palavra que gera vida eterna? E aí Jesus, a partir do versículo 61, começa a olhar para a multidão e dizer assim:
Isso que eu prego vos ofende? Está no texto. Jesus olha para os discípulos e pergunta: isso que eu prego vos ofende? Vos escandaliza? Olha para esse crente que está do teu lado e diga: isso vos ofende? E você está ofendido? Está se sentindo ofendido? Olha a palavra de Jesus confrontando até quem estava acostumado a ouvi-lo. Porque quando os discípulos pensavam que sabiam e que entendiam e que compreendiam quem Jesus era, Jesus olha para ele e diz assim: estão incomodados com o que eu estou falando? Ou seja, isso que eu prego vos ofende? Está no texto. Jesus pergunta à multidão e aos discípulos. Mateus capítulo 11, versículo 6. Repito, Mateus capítulo 11, versículo 6. Jesus diz assim: bem-aventurado é aquele que não se ofende por causa de mim e por causa da minha palavra. Vou perguntar de novo: isso vos ofende? Tem gente que assim que a pregação acaba, já corre preocupado ou preocupada para explicar algo que ela faz e a palavra confrontou ela. Não, irmão, eu não fiz isso, não foi porque... Deixa eu dizer uma coisa da parte de Deus: quem vive na verdade não precisa defender a si mesmo, porque verdade não precisa de defesa. Olha para esse crente que está do seu lado e diga assim: não quero saber o que aconteceu. Diga: a verdade, do que doer, vai aparecer. Deixa falar que você está errado, deixa falar que você mentiu, deixa falar que está na prostituição, deixa falar que está roubando, deixa falar que está isso. A verdade não precisa de defesa, a verdade é uma só e acabou, e ela sempre prevalecerá. Porque a verdade não precisa de explicação, a verdade não precisa de argumento. Você diz uma única vez e acabou, porque é a verdade. Então preste atenção que eu vou lhe dizer aqui. Primeiro ponto: a verdade traz consigo a sua própria defesa. Todas as vezes que você fala a verdade, na verdade já está a defesa. Ainda que alguém contra-argumente, ainda que alguém tente manipular a situação, ainda que alguém tente ludibriar quem está ouvindo, se foi falado a verdade, a defesa já está nela mesma. Isso aqui é forte. Segundo ponto: quem tem a verdade, caminha em verdade e vive em verdade, não precisa andar pedindo desculpa. Foi você que fez? Não fiz. Acabou-se. Foi você que disse isso? Não disse. Não, eu fiquei sabendo que você... Não fui eu. Não fiquei sabendo que você estava... Não estava. Por que, Rivaldo? Porque a verdade não precisa explicar ou se desculpar, porque ela é a verdade. A verdade é o nível mais alto. Preste atenção nisso aqui. A verdade é o nível mais alto da realidade sentimental, espiritual e física. É a verdade, é o nível mais alto. Por quê? Porque a verdade é mais confiável do que aquilo que você vê, do que aquilo que você ouve, do que aquilo que você toca, do que aquilo que você prova e do que aquilo que você experimenta. Acima disso está a verdade. Eu prefiro alguém pregando, meio gaguejando, mas pregando a verdade, do que alguém todo chique pregando a mentira.
Não porque eu estou no culto e eu estou tendo uma visão e Deus mandou parar a palavra para me entregar essa visão. A tua visão não está acima da verdade. Não porque Deus mandou entregar uma profecia e eu vou atrapalhar a ministração da palavra. A tua profecia não está acima da verdade. Não porque Deus me mostrou algo, mas só que a palavra diz outra coisa. Então engole o teu algo, porque o que está acima ainda é a verdade. Mas eu senti, Rivaldo, que era, mas a verdade diz que não era, então não era. Mas Rivaldo, eu estava dormindo, a minha mãe que morreu apareceu, mas a verdade diz que mortos não voltam. Não, mas eu fiz um milagre pedindo a fulano, a ciclano, mas a verdade diz que não faz. Isso que eu prego vos incomoda? Vos ofende? Então, a falta da verdade é chamada na Bíblia de aparência enganosa. O apóstolo Paulo disse na carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 5, Paulo vai dizer assim: cuidado, pois virão dias em que muitos se apresentarão com aparência de piedade e de verdade, mas negarão a eficácia dela. Então toda aparência, tudo que apenas parece, mas não consegue por muito tempo prevalecer, é aparência enganosa. Somente a verdade permanece para sempre. Escute com atenção. A verdade, ainda que você não goste, ainda que não se encaixe na nossa visão de mundo, ela sempre será um instrumento de julgamento de Deus para com o mundo e com a igreja. Repita comigo: meu Deus é um Deus de verdade. Mais uma vez: o meu Deus é um Deus de verdade. Todas as vezes, diante de você se envolver com a mentira, Deus sempre vai mostrar a verdade primeiro. Vou repetir. Todas as vezes, antes de você se envolver com a mentira, Deus sempre mostrará a verdade primeiro. Vá por aqui, não faça isso, faça desse jeito, cuidado com aquilo, vigie nisso. Deus sempre mostra a verdade primeiro. E Valdo, como é que a gente pode identificar as pessoas que são inimigas da verdade? Como é que eu identifico? Primeiro, alguém que é inimigo da verdade, diante da verdade, ela faz de tudo para suprimir, esconder, usa uma desculpa dissimulada. Você pergunta para ela: você disse isso? Ela chora dizendo que não disse. É dissimulado. Não. Viram você fazendo isso? Ela chora, soluça diante de você, mentindo. São inimigos da verdade. Usa uma desculpa fajuta, dissimulada, para que, se possível, ela tenha coragem de transformar o verdadeiro em mentiroso e o mentiroso em verdadeiro. Mas eu tenho uma má notícia para dizer para quem está desse jeito: a verdade sempre aparece. Ah, meu Deus do céu. Segundo, todas as vezes que você suprime significa esconde, força a ficar escondido. Todas as vezes que você suprime a verdade, você destrói com as tuas amizades, você destrói com o teu casamento, você destrói com o seu ministério. Deixa eu dizer algo importante aqui. Se você toda hora se explica,
Não veio para intercessão por quê? Ah, não vim por quê? Ah, faltou o culto por quê? Ah, não, porque... Ah, não veio para o ensaio por quê? Não foi por quê? Se toda hora você se explica, dá desculpa, cuidado. Verdade não se explica. Verdade não se dá desculpa. Quem dá desculpa é a mentira. Não veio por quê? Não vi porque não quis. Vou repetir. A verdade não se explica. Não dá desculpa. Quem dá desculpa é a mentira. Olhe para esse crente que está do seu lado e pergunte para ele: isso que é pregado vos ofende? Olha para o aqui está do outro lado e diga: isso que eu prego vos ofende? Jesus que perguntou isso. Bem-aventurado é aquele que não se ofende por causa da palavra. Todas as vezes que você prefere dar desculpa, prefere a mentira mais do que a verdade, que é Jesus, preste atenção. Em pouco tempo você vai estar se enrolando num laço em alguma área da tua vida colocado pelo diabo. Porque a primeira coisa é começar a faltar os cultos. Eu aprendi que quem falta muito culto, ninguém é de ferro, né? Tem culto que você falta, acontece imprevisto. Mas quem falta muito culto e dá desculpa, daqui a pouco o laço do diabo começa a enrolar-se sobre alguma área da sua vida. E quando você mais imaginar, já está preso nele. Tudo começa das pequenas atitudes. Quem escolhe a mentira ao invés da verdade, ao passar o tempo, vai perdendo a credibilidade, até chegar uma hora de mais ninguém acreditar em você. A pessoa mente tanto, mas mente tanto, chega uma hora que se disser a verdade ninguém acredita. É tanta desculpa, é tanta explicação, é tanta mentira, que vai chegar uma hora que você vai estar dizendo a verdade, mas não vai ter credibilidade, ninguém vai acreditar. E por último, quem escolhe a mentira ao invés da verdade, presta atenção que isso é importante, perde o ânimo e a força de estar e de sentir a presença de Deus. Como é que está o teu ânimo? Rivaldo, eu estou tão desanimado. Procura aí que tem mentira no meio. Rivaldo, faz tempo que eu não sinto a presença de Deus. Procura aí que tem mentira no meio. Olha para esse crente que está do teu lado e diga: essa palavra vos ofende? Diga para ele: bem-aventurado é aquele que não se ofende por causa da palavra. Você está me ouvindo? Diga graças a Deus. E no final só resta morte espiritual e física. Ivaldo, como é que eu sei que alguém perdeu o compromisso com a verdade? Como é que eu sei? A mentira foi boa, né? A palavra sobre a mentira foi ótima, foi light. Sobre o caminho, sobre a verdade. Primeiro, como é que eu sei que alguém perdeu o compromisso com a verdade? Primeiro ponto, ela perde o temor a Deus. As pessoas fazem e vivem de todo jeito e não sentem nenhum incômodo por isso. Tem gente que diz assim: eu bebo vinho e Jesus não cobra de mim. Claro, tu já perdeu o compromisso com a verdade faz muito tempo. Não, eu tenho essa prática e Deus não cobrou para me deixar. Não vai cobrar. Deus não vai falar sobre o que já está escrito. Ela perde, ela deixa de se sentir mal quando faz o que é errado. Já perdeu o compromisso com a verdade faz muito tempo.
João capítulo 8, versículo 44, a Bíblia diz: todo aquele que ama e pratica a mentira pela falta de temor da verdade é filho do próprio pai, que é Satanás. A Bíblia está dizendo: quem pratica a mentira, quem vive a mentira, quem escolhe a mentira, ao invés de escolher a verdade, não é filho de Deus, é filho do seu pai. E quem é o pai? O diabo. Pergunta para esse crente: essa palavra vos ofende? Oh, meu Deus do céu! Quando se perde o temor, se perde também a capacidade de sentir a Deus. São pessoas que geralmente vêm um culto, mas não tem um testemunho para contar quando é que ela foi tocada pela verdade. Porque a sua vida é uma grande mentira. Antes, quando errava, corria para pedir perdão a Deus e as pessoas que errou. Hoje, nem mais se incomoda com os erros que comete. Não, eu vou deixar passar. O tempo vai fazer esquecer. Virou o mestre do disfarce. Adquiriu a capacidade de elogiar a quem há minutos atrás estava falando mal, de abraçar a quem um dia atrás estava numa roda falando mal. Fulano não presta, não serve para isso, não vai dar certo. Quando chega na presença da pessoa, ninguém é como você. Virou o mestre do disfarce. Mentiroso. Quando a pessoa perde o compromisso com a verdade, ela chega a falar coisa dizendo que foi Deus que disse, quando na verdade era querendo insinuar coisas para prejudicar alguém. Irmã, tenha cuidado, porque Deus disse. Mentira, mentirosa. Irmão, porque Deus disse. Cuidado para você não dizer que Deus disse uma coisa que Deus não falou. Porque Deus não é mentiroso e ninguém faz de Deus um mentiroso. Mente tanto que chora contando uma mentira que ele sabe que nunca foi verdade. Vou perguntar: isso que eu prego vos ofende? Disse Jesus, vou repetir, João 8:44: todo aquele que ama e pratica a verdade estão comigo, mas todo aquele que não ama e não pratica a verdade são filhos do diabo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quantos, não responda não, quantos aqui, é uma pergunta retórica, quantos aqui preferem a verdade? Sabe por que tem gente aqui que não consegue dar um passo de fé? E não consegue deixar a vida mundana para de fato se entregar a Deus de verdade? Porque a mentira é mais confortável do que a verdade. Sabe por que a tua vida é assim? Eu tô falando a tua, é para terceira pessoa do singular, tá? Sabe por que a tua vida é assim? Cheia de atribulação. Que teu marido é desse jeito, que teu filho é desse jeito, que não tem amigo de verdade, porque tua família, que tuas finanças desse jeito. Porque enquanto você não for verdadeiro, Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com os filhos dele. Deus não tem compromisso com quem é filho do diabo. Isso aqui é profundo. Meu
Deus. Se você prefere a verdade, então por que você prioriza tudo menos a obra de Deus? Tem gente que evangeliza, tem gente que vem para o culto, tem gente que prega, tem gente que dirige, tem gente que lidera, tem gente que frequenta, mas só faz quando não tem outra coisa para fazer. Se aparecer um aniversário, tchau e bênção a obra de Deus. Se aparecer uma visitinha, tchau e bênção a obra de Deus. Se aparecer qualquer coisa, um cinema, uma viagem, tchau, e ele não está nem aí como que vai ser feita a obra, porque nunca foi prioridade. Eu posso dizer uma coisa: você também não vai ser prioridade diante de Deus. Que verdade superficial é essa? Isso que eu prego vos ofende? O que é que você faz tanto para que nunca se aprofunde em Deus e nunca se decide se entregar de verdade para Ele hoje? Nós estamos em 2021 e as coisas não estão se encaminhando para um bom alvo. Então, que danado é que você faz tanto, que você sabe a verdade, sabe que o ambiente que você frequenta não é o ambiente da verdade, sabe que o lugar que você frequenta não é o lugar da verdade, sabe que as pessoas que você convive não são pessoas que vivem verdade? O que você tem tanto que você não se afasta dessas coisas e não se entrega para a verdade hoje? Quando foi que a mentira entrou no teu casamento? Eu vou ali na padaria. Aí você já não foi na padaria, foi na padaria, depois foi no mercado. Não, é porque eu esqueci, tive que ir no mercado. Mas você não disse que é no mercado, disse que é na padaria. Pelas pequenas coisas. Quando foi que a mentira entrou no teu emprego? Não, eu cheguei atrasado porque eu... Mentira. O que é isso? Aí quando perdeu o emprego, vai dizer que foi Satanás. Foi não, foi você que viveu em mentira. Quando foi que a mentira entrou nas tuas amizades? Você não era tão assim, né? Por que está separado agora? Era carne e unha e carne. O que aconteceu? A mentira está entrando aí, cuidado. Porque a mentira pode vir com aparência de engano. Ela vem transfigurada de verdade para que você não perceba isso. Mentiroso. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga com carinho, diga assim: mentiroso. Isso que eu prego vos ofende? Bem-aventurado é aquele que não se ofende por causa da palavra. São coisas simples que a gente começa dando lugar à mentira. Inventa desculpa para chegar atrasado. Diz que estava doente para não ir para o compromisso. Tudo mentira. Gente mentirosa, dissimulada, falsa. Filho do diabo. Mente para a namorada, mente para a noiva, mente para a esposa, mente para a mãe, mente para o patrão. Você vai para o inferno com a sua mentira. Filho do diabo. Ah, meu Deus. Fica procurando defeito em tudo. Não vou entrar nesse conjunto não, que aí acho defeito no conjunto. Não quero entrar não, porque acha defeito em tudo. Quando na verdade é você arrumando motivo para não fazer parte de nada, porque você nunca foi compromissado com nada. Filho do diabo. Não é eu que disse, está escrito. Só estou replicando essa mensagem.
Jesus, ele, no momento da ceia, também no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 7, Jesus, ele reúne os 12 discípulos. E Jesus diz assim: um de vocês vai me trair. Ele partiu o pão. E a Bíblia diz que Pedro manda João perguntar a ele quem era o discípulo traidor. Pedro diz assim: João, pergunta quem é. Tu não é assim com ele? Ele vai dizer tu quem é. Aí João vai e diz o texto que se inclina a cabeça no peito de Jesus e faz assim: quem é o traidor? Aí Jesus olha para João, olha para os discípulos e diz assim: o traidor é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Aí Jesus começa: dá um pedaço de pão seco a João, um pedaço de pão seco a Pedro, um pedaço de pão seco a Mateus, um pedaço de pão seco. Ele vai dando aos 12. Quando chega em Judas, ele molha o pão e dá a Judas. Mas olha o que o mentiroso é capaz de fazer. Jesus pega o pão, molha, dá a Judas e fala no ouvido de Judas: o que você tiver que fazer, ele diz isso, faça logo e depressa. Diz a Bíblia que na hora que Judas pega o pão, põe na boca, engole, Satanás entra nele. No momento da Santa Ceia, Satanás entra em Judas. Olha o perigo de você se aproximar da mesa com indiferença e com mentira. Diz o texto que Judas era tão dissimulado e mentiroso e ladrão, que o texto chama ele de ladrão também, que os discípulos viram. A mentira é uma coisa impressionante. Os discípulos viram Jesus dando pão molhado só a Judas. Sabe o que os discípulos disseram? Não é Judas o traidor, impossível. Judas? É não. Aí, quando eles viram Judas saindo, os discípulos disseram: Jesus mandou foi ele comprar mais pão. Está escrito. E ficaram se perguntando: quem é o traidor? Jesus não disse que era quem comia o pão molhado? O mentiroso é capaz de enganar até discípulo, mas não engana Jesus. Então, é mentira em cima de mentira. Desculpa em cima de desculpa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você sabe a verdade e prefere permanecer na mentira, você vai pagar um alto preço. É melhor você perder coisas e pessoas falando a verdade do que segurar coisas e pessoas vivendo na mentira. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz que tudo aquilo que o homem plantar, também certamente colherá, porque de Deus não se zomba. Quem vive com mentira, achando que está enganando a pessoa, muito coitado. De Deus não se zomba. Viver na mentira, tirar vantagem com a mentira, permanecer na mentira, é zombar da cara de Deus. Porque a mentira é criação do diabo. E Deus disse: de mim ninguém zomba. Mentiroso. Isso que eu prego vos ofende? Bem-aventurado são aqueles que não se ofendem por causa da palavra. Se você diz que vive em verdade, caminha na verdade, pratica a verdade, está faltando o quê? Para você se chegar na verdade. É que viver na mentira é mais confortável, né? Eu entendo. Já passei por isso também. Irmão, de vez em quando você vai mentir. Você não pode viver na mentira. De vez em quando você vai enganar, mas você não pode viver no engano. Olha para esse crente que está do seu lado. Se ele estiver tapeando para não olhar para você, você catuca ele e diga assim: por favor,
fala a verdade. Diga assim: se você não falar a verdade, Deus vai arrancar de você a verdade. Isso que eu prego vos ofende? Não acha que está na hora de tomar uma posição? Ministério do Louvor. Para quem mentir tanto, se no final das contas o que resta é o inferno? Mente, engana, vive dando desculpa. Filhos do diabo. Não, eu não fiz ainda porque fulano, porque ciclano, porque não deu. Mentira. É mentira em cima de mentira. E Deus está dizendo: filho do diabo, se converte para a verdade enquanto há tempo. Ai, meu Deus. Só que diante de tantas palavras sobre a verdade, eu tenho uma boa notícia. João 8:32, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho primeiro 3 observações e convites a fazer. Primeiro convite: existe alguém nessa noite que não é evangélico? Que eu vou ministrar a ceia, tá? Rápido. Ou está afastado do caminho do Senhor e hoje decide-se vir para a verdade. Essa é a oportunidade. Você não é mais inocente. Tudo o que acontecer com você quando você sair desse culto é responsabilidade sua, porque a verdade você já sabe. Billy Graham foi um grande pregador norte-americano. Ele disse uma frase que eu decorei hoje. Ele disse que quando nós tomamos conhecimento da verdade, podemos morrer a qualquer momento. Você sabia disso? Hoje é um bom dia para morrer. Um bom dia para morrer. Fique de pé nessa noite. Ah, meu Deus. Primeiro convite para os que não são evangélicos, ou os que estão afastados do evangelho. E nessa noite quer dar um passo de fé de verdade. Não brinque com a verdade. Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Esse é o primeiro convite. Os que estão afastados e os que não são evangélicos querem nessa noite fazer uma aliança e dar um passo de fé diante da palavra do Senhor. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Já temos uma pessoa que quer se entregar para a verdade. Tem mais alguém nessa noite? Ai, meu Deus. Pode fazer o fundo.